Então hoje nós vamos iniciar o capítulo 4, Espiritualidade e Aperfeiçoamento Moral, do livro Eu, Espírito Imortal. Vamos ver aqui a introdução extraída do livro Fonte Viva, capítulo 150, trazida a nós por Emmanuel. De todas as orações que se elevam para o alto, o apóstolo destaca a do homem justo, como sendo revestida de intenso poder. É que a consciência reta no ajustamento da lei já conquistou amizades e intercessões numerosas, e teus rogos subirão sem entraves, amparados pelos veículos da simpatia e gratidão. Vamos fazer aqui algumas considerações para dar início ao nosso estudo. De todas as orações que se elevam para o alto, o apóstolo destaca a do homem justo como sendo revestido de intenso poder. E aqui nós aprendemos de uma forma bem lógica e racional porque a oração do homem justo tem um poder maior do que da maioria das pessoas. E ele aqui diz que a consciência reta no ajustamento à lei já conquistou amizades e intercessões numerosas, porque se dá o seguinte fato: na medida em que nós ajudamos outras pessoas, através, sobretudo, dos gestos de caridade autênticas, o resultado da nossa ajuda não alcança só a pessoa que diretamente foi socorrida por nós, mas os espíritos que dependem dela, encarnados. Os espíritos no plano espiritual que simpatizam ou que se sentiram bem naquele que foi ajudado ou socorrido. E isso cria todo um círculo intercessório para necessidades futuras daquele que agora é intermediário do bem e do socorro ao próximo. Isso faculta com que, na medida em que nós vamos intensificando as nossas atitudes de abnegação, de solidariedade, de caridade ao semelhante, nós vamos ampliando o conjunto de espíritos que passam a ter interesses benévolos por nós e se tornam exatamente esse campo de revestimento e de fortalecimento da prece ou de uma necessidade quando nós estamos a passar. Por isso, Emmanuel continua dizendo aqui que a consciência reta no ajustamento à lei já conquistou amizades e intercessões numerosas, e teus rogos subirão sem traves, amparados pelos veículos da simpatia e gratidão. O contrário, nós sabemos que também ocorre. Aqueles que, através de atitudes desastrosas ou prejudiciais, levam sofrimento a outros, criam, em termos espirituais, quer por parte de espíritos encarnados ou desencarnados, energias de atrito, ou emanações espirituais ruins, direcionados àquele que foi instrumento do mal para outros, causando muitas vezes dificuldades, problemas, pesadelos e problemas outros de acréscimo pelo fato de ter sido intermediário do mal. Vamos assim começar o nosso estudo de hoje, Espiritualidade e Aperfeiçoamento Moral, que é o quarto capítulo do livro Eu, Espírito Imortal. Como nós temos tratado aqui dessa obra, ela busca estabelecer, em termos de compreensão inovadora, a busca do nosso eu profundo através daquilo que é considerado a nossa individualidade perene e que está acima da personalidade transitória que estamos
temporariamente revestidos durante a nossa encarnação. Vamos ver aqui o primeiro slide de hoje. As irrevogáveis leis do Criador estipulam que todas as ações, intenções e aspirações humanas produzam, de acordo com a sublimidade ou inferioridade delas, quadro correspondente de características próprias dos painéis do comportamento individual. A base de estrutura para os voos que o nosso espírito pode dar em termos de espiritualidade profunda necessitam do alicerce bem fortalecido da compreensão do funcionamento das leis divinas. Quer entre nós espíritos encarnados, quer de uma forma geral, sobre todos os aspectos que compõem a vida dentro e fora do corpo, que é exatamente o alvo da revelação da doutrina espírita. Mas aqui no texto diz o seguinte: as irrevogáveis, as leis que não podem mudar, que não sofrem alteração, estipulam que todas as ações, intenções e aspirações humanas produzam de acordo com a sublimidade e inferioridade delas. Aqui nós somos chamados ao entendimento de que tudo está sob a regência das leis divinas. É por isso que tem aquela passagem bíblica, muito lembrada pela maioria de nós, quando diz que nenhuma folha de uma árvore cai que seja de desconhecimento do Pai Celestial. É claro que é uma referência explícita ao fato de que as leis de Deus permeiam tudo, no mundo físico e no mundo espiritual. E qualquer coisa que aconteça é do conhecimento dessas leis. Mas aqui vai mais longe, diz a nós que todas as ações, intenções, aspirações humanas produzem de acordo com a sublimidade e a inferioridade delas. Ou seja, tudo que a gente age, interage no mundo físico, tem a sua correspondente em termos de reações nas leis divinas. Então não há como acharmos que fomos alcançados por certos descuidos dessa lei e passamos a sofrer determinadas circunstâncias na vida sem que fosse o resultado de uma necessidade espiritual que trazemos. Por mais difícil que às vezes possa parecer, quando acidentes ou incidentes nos ocorrem, e que parece que foi simplesmente alvo de um descuido impensado, quando essas situações têm certo fator agravante, não podemos ter dúvidas de que algo necessário estava por trás daquela ocorrência e que é preciso ampliarmos a nossa compreensão espiritual para entender por que tivemos que passar por aquilo. É isso que nós estaremos tratando, entre outros aspectos, no estudo de hoje. Tudo na vasta expressão de vida psíquica está submetido à justiça da lei de causa e efeito, que devolve a quem produziu a especificidade da energia na vida, o teor correspondente em forma de aspectos, destituído de luz na alma quando está sob a força vigente do ego, ou as singulares conquistas da evolução moral quando regido pelo self. O self é o eu profundo, ou Cristo interno em nós. Voltando aqui ao início
do título Tudo na vasta expressão de vida psíquica está submetida à justiça da lei de causa e efeito, que devolve a quem produziu a especificidade da energia na vida. Vejam como isso é muito determinante quando fala sobre essa especificidade da energia da vida. Isso é para ficar bem claro em nós a forma atuante e expressiva das leis de Deus em nossa vida, quer estejamos encarnados ou desencarnados. Quando os acontecimentos exteriores diminuírem as suas influências nas forças íntimas do espírito, encadeados pelo pensamento, sentimento e vontade, as realizações pessoais, os gostos particulares e as aspirações íntimas se canalizarão para o desenvolvimento único de sua autoidentificação. Vamos entender isso aqui de uma forma mais detalhada. Quando os acontecimentos exteriores diminuírem as suas influências nas forças íntimas do espírito, os gostos, particularidades, aspirações íntimas se canalizarão para o desenvolvimento único da sua autoidentificação. Então, a forma única a qual nós somos conduzidos pelas leis divinas, a de fato, superado as influências dos acontecimentos exteriores, estabelecendo de forma espontânea as nossas ligações com as leis de Deus, tudo passa a se encadear de uma forma harmoniosa, propiciadora do desenvolvimento único da nossa autoidentificação. Todo esse texto tem a ver com aquela frase bíblica: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas vos serão dadas por acréscimo. É exatamente isso. Na medida em que os fatores externos, temporais, deixam de estar exercendo influência dominadora sobre o nosso espírito, automaticamente as coisas começam a se ajustar no seu devido lugar e nós conquistamos essa autoidentificação, que é o propósito nosso alinhado com o propósito divino. Tudo se iniciou, como algumas vezes aqui nós já estivemos fazendo algumas reflexões, todo o problema do nosso ego e da nossa caminhada evolutiva de sofrimento tem a sua raiz na figura bíblica do pecado de Eva, de Adão e Eva. Porque ali, numa linguagem profundamente figurativa e subjetiva, foi dito o seguinte: olha, vocês fizeram a escolha de seus próprios caminhos, afastando-se das leis de Deus. Essa liberdade era possível, mas teria consequências. E a consequência que é dada lá para o casal é perder, em termos figurativos, as benesses de estar em harmonia com as leis de Deus, e a partir daí, tudo que viesse a conquistar ou a ter seria através do suor, do rosto, do trabalho e das dificuldades inerentes à experiência humana fugídia num corpo material. Porque se tem dentro dessa figura bíblica a ideia de que antes do desvio de Adão e Eva, eles poderiam curtir a imortalidade da alma sem qualquer problemática das mortes físicas que passaram a vir. É claro que tudo isso é uma figura
simbólica, mas que traz as suas lições profundas em termos de psicologia e de espiritualidade. Porque todo esse nosso esforço agora de individuação, de superação das influências do ego, das personalidades intrusas do passado, tem por única causa básica o afastamento das leis divinas, aos quais agora, de forma consciente, nós somos estimulados a reharmonizarmos. É o caminho de volta. Vamos continuar. Isso significará um proveitoso estágio de evolução espiritual na Terra, pois a partir dessa busca interior, o ser já estará sobrepondo a identidade acima da personalidade transitória. Aqui, novamente, nós somos instados, estimulados a trabalhar bem a conscientização da nossa identidade diferenciada da personalidade. Diz assim: isso significará um proveitoso estágio de evolução espiritual na Terra. É aquela designação que já ouvimos aqui algumas vezes, aonde nós somos chamados a sermos espíritos numa experiência humana, e não uma experiência humana que teria o espírito como seu protagonista, mas é o espírito principal. Então, na medida em que nós vamos nos identificando dentro desse projeto de identidade, nós nos dissociamos dos valores limitadores do personalismo humano, o qual é submetido a reformas bruscas em cada encarnação que passamos. Para parar com essa roda de Sansara, a roda das reencarnações, o despertamento espiritual em termos de identidade ou individuação são imprescindíveis. Enquanto a gente continuar se identificando com a personalidade transitória, nós teremos horror à morte, porque essa morte significará também a entrega da casca psíquica temporária que revestimos durante a encarnação. É claro que muitos espíritos se apegam em não querer largar, e a continuação disso é intensificação de sofrimentos para adaptabilidade no plano espiritual. Aliás, o que faculta muitos não se adaptarem e projetarem na próxima encarnação subsídios fortes da personalidade anterior, gerando muitas vezes a possibilidade de distúrbios e de sofrimentos, até mesmo psiquiátricos graves. Há casos de pessoas que, por exemplo, numa espécie de esquizofrenia mesmo, começam a tentar se expressar dentro dela mais de um aspecto de personalidade predominante em suas decisões e identificações. E aí o problema está feito. Se já é difícil darmos conta de uma personalidade em cada encarnação, avalie 2 ou 3 juntas. Mas há pessoas passando por esse tipo de patologia. E a causa, entre outros aspectos, é a forte impregnação de valores pessoais da vida anterior, de vidas anteriores, não resolvidas,
e que se estabeleceram de forma tão intensa a ponto de causar conflitos na nova encarnação. A consolidação do dever para consigo mesmo começa na compreensão bem clara de que somos espíritos em intensa conexão com as leis divinas, independentemente de estarmos conscientes ou não dessa realidade. Então, vejamos bem, é fundamental trabalharmos ao máximo essa identificação e conexão com as leis divinas. E que caminho nós poderíamos lembrar aqui para facilitar esse entendimento e essa conexão? Por exemplo, o estudo profundo das obras da série André Luiz. Ou também o estudo dos livros do Espírito Manuel Filomeno de Miranda pela mediunidade de Divaldo Franco. Também vão abordar muito a questão das conexões das leis divinas com a nossa vida de espírito encarnado ou com a dos desencarnados, de forma muito firme. Mas aqui ainda tem um ponto interessante nesse argumento, quando diz o seguinte: a consolidação do dever para consigo mesmo começa na compreensão bem clara, veja, começa na compreensão bem clara. O fato de nós estarmos lendo, estudando, abrindo o nosso campo de compreensão é o primeiro passo importantíssimo, que é aquilo que nós aprendemos no estudo anterior sobre os aspectos cognitivos, que nos prepara para os sensitivos e para os existenciais. Então, conhecer bem, estudar, ler a respeito do funcionamento das leis divinas é o primeiro passo importante, quando aqui diz no final: independentemente de estarmos conscientes ou não dessa realidade. Porque a consciência já vem como passo seguinte ao aspecto do conhecimento. Continuando. Quanto mais nos dispusermos a diminuir as argumentações egóicas que incitam os vícios e buscarmos as argumentações imortais que esclarecem qualquer situação sob o ponto de vista das leis do Criador, estaremos nos fortalecendo no dever de evoluir. Então, as argumentações egóicas incitam os vícios. Na medida em que buscamos as argumentações imortais, que são o conhecimento espiritual da vida, que estabelecem, que esclarecem qualquer situação sob o ponto de vista das leis do Criador, estaremos nos fortalecendo no dever de evoluir, naturalmente. É por isso que o passo primeiro que vem através do estudo, da análise, dos argumentos sobre a realidade do mundo espiritual são tão fundamentais. O início da vitória moral sobre o ponto obscuro, no lado sombra da criatura, fortalece o ser imortal de habilidades espirituais para acionar cada vez mais a consciência com ampliada facilidade
que se consolidará como principal fonte de consulta do espírito diante das situações do cotidiano. Então aqui começa falando sobre o início da vitória moral, sobre o ponto obscuro no lado sombra da criatura. O que é o lado sombra da criatura? As questões relacionadas ao inconsciente, as subpersonalidades. A vitória moral sobre isso fortalece o ser imortal de habilidades espirituais para acionar cada vez mais a consciência com ampliada facilidade, sem dúvida nenhuma. À medida em que nós vamos superando os conflitos e dissidências causadas pelas subpersonalidades que emergem do nosso inconsciente, do lado sombra, na medida em que a gente vai superando isso, a consciência nossa amplia-se. Porque é como se nós começássemos de fato a sair de um grande nevoeiro. O nevoeiro é causado pela sombra do nosso passado, conflitivo, muitas vezes associado a vícios e desequilíbrios, e que agora estão sendo ressignificados pela espiritualidade. E concluindo aqui diz, com ampliada facilidade que se consolidará como principal fonte de consulta do espírito diante das situações do cotidiano. O que é isso? É de que essa ampliação da consciência e superação da sombra do passado facultará de forma espontânea para que a consciência nossa resolva facilmente as questões e dificuldades que a gente tem no cotidiano, no dia a dia. Tudo se tornará mais claro e mais fácil. Porque o grande peso de tensão, de estresse, de conflitos que nós temos é do passado mal resolvido. Na medida em que ele vai sendo superado, as situações do cotidiano vão sendo resolvidas espontaneamente. Os códigos intricados das leis morais da vida, presentes na consciência de todo ser humano, são pouco a pouco conhecidos e desvendados, à medida que a consciência sublima as influências da matéria e conquista sua identidade essencial. O que são esses códigos intricados das leis morais da vida, presentes na consciência de todo ser humano? São pouco a pouco conhecidos e desvendados à medida que a consciência sublima as influências da matéria. Vejam só, esses códigos intricados vêm desde a nossa origem mais íntima, o divino dentro de nós, o qual nos vincula às leis do Criador. Só à medida em que nós agora vamos trabalhando o nosso realinhamento com essas leis, é que vamos percebendo os reais objetivos da experiência encarnatória de cada um de nós, que é, de uma forma bem sintética e resumida, libertar o espírito da ilusão do corpo físico e até mesmo do revestimento ególatra, para ele se impor como espírito divino, proveniente do Pai, que na verdade todos nós somos. E aqui diz, são pouco a pouco conhecidos e desvendados à medida que a consciência sublima as influências da matéria.
Então isso acontece, mas como? Na medida em que nós passamos a ter mais domínio e controle sobre instintos e necessidades materiais. Que resultará na conquista da identidade essencial naturalmente. Cada situação ou circunstância desafiadora somente acontece com o indivíduo em sistema de altíssima exatidão, com as necessidades evolutivas específicas de progresso nas quais sentem cada instante. Vamos ver isso aqui. Cada situação ou circunstância desafiadora somente acontece com o indivíduo em sistema de altíssima exatidão para as necessidades evolutivas. Veja, aqui está sendo dito a nós aquilo que nós nunca gostaríamos, em parte, de ter ouvido, de que tudo o que nos acontece, que nos causa impacto nas situações, nas circunstâncias que nos desafiam, não erraram de porta, bateram na porta certa. Não houve endereço errado. Porque aqui fala de um sistema de altíssima exatidão para com as necessidades evolutivas que nós trazemos. Então, aquilo que nos acontece e nos incomoda é porque bateu na porta certa. E a gente tem que ver aquela situação e aquela circunstância como um desafio positivo a ser superado e a experiência como aprendizado necessário. E nunca achar que a gente não precisaria ou não deveria ter passado por aquilo. Porque é assim, vejam só. Se o erro foi do presente, por negligência, por descuido, e resultou no sofrimento que agora estamos passando, a aprendizagem pelo sofrimento é imprescindível e importante, mesmo diante de uma circunstância na qual poderíamos não ter errado, mas a partir do momento que erramos, as consequências do erro não erram de endereço. Assim como também nas situações onde a causa do sofrimento nós não identificamos nessa vida, mas temos conhecimento exato, dado pelo Espiritismo, de que é proveniente de um passado que precisava ser resolvido, é resolver com aprendizado também. Então não importa se foi erro do passado, se foi erro do presente. As consequências naturais estão num sistema de altíssima exatidão para as nossas necessidades evolutivas. A questão é só essa. A vida é organizada de maneira a se movimentar dentro da onisciência, onipresença e onipotência de Deus, que por meio de suas leis perfeitas rege os efeitos indeclináveis da existência, de acordo com as causas geradas pelo livre-arbítrio de suas criaturas. Aqui está querendo, novamente, de uma forma bem positiva, deixar bem claro que tudo está sob o olhar de Deus e sob sua atuação. Onisciência, onipresença e onipotência. Que se de fato não tivesse de acontecer, não aconteceria. Se aconteceu, ou foi permitido por Deus, ou foi apoiado por Ele. No mínimo foi permitido, para as consequências de aprendizado e de resgate que virão logo após. E aqui volta a salientar que por meio de leis perfeitas
rege os efeitos indeclináveis da existência de acordo com as causas geradas pelo livre-arbítrio de suas criaturas. Esse ponto ele é colocado como importante para a nossa reflexão, porque nós precisamos ter muito a consciência certa, convicta, para darmos os passos imprescindíveis à superação do ego e da persona transitória que estamos tendo na Terra, que mais adiante estará sendo mais aprofundado o trabalho dessa superação. Afinal de contas, o objetivo maior desse livro é nos propiciar a consciência desperta de imortalidade, porque a grande maioria de nós, mesmo espíritas, temos a consciência adormecida disso. É muito comum termos o entendimento cognitivo, o entendimento racional, mas não a sensibilização e conscientização da imortalidade, que é o objetivo maior desses estudos. Quanto mais a criatura se esforça por aproximar-se do Criador, mais as leis divinas são manifestadas em suas características íntimas de criatura, ou seja, as faculdades morais e intelectuais se desdobram em atividades intensas, produzindo sentido e harmonia para as emoções, sentimentos e pensamentos do espírito. Que beleza que de fato é assim que acontece. Quanto mais a criatura se esforça por aproximar-se do Criador, mais as leis divinas são manifestas em suas características íntimas. É uma decorrência natural. As faculdades morais e intelectuais se desdobram em atividades intensas. Então, o que se passa em termos de desenvolvimento amplo que a humanidade tem alcançado na área da intelectualização? Infelizmente, distanciada ainda da espiritualização. Veja, no lado da intelectualização, vem a fomentação das grandes descobertas e invenções da alta tecnologia em que nós vivemos hoje. Quanto mais o homem amplia a sua capacidade intelectiva, mais condições ele tem de aprofundamento. Dá-se o mesmo em termos morais e espirituais. Quanto mais nós vamos trabalhando o desvendar da realidade espiritual da vida, mais possibilidades de ampliação do psiquismo nosso na área da espiritualização ocorrem, como ocorre com aqueles que estão trabalhando na área da tecnologia, na área científica. É por isso que aqui diz: as leis divinas são manifestadas em suas características íntimas de criatura e as faculdades morais e intelectuais se desdobram em atividades intensas. Então, não é só uma promessa, é uma realidade decorrente das leis divinas. Na medida em que nós estamos agora levando a sério o despertamento de uma espiritualidade mais profunda e verdadeira em nós, mas, consequentemente, ampliar-se-ão as capacidades e possibilidades de conscientização e de entendimento da vida, tanto em termos de vida material como de vida espiritual. Esse é o penúltimo slide do nosso estudo hoje. A convicção da essência amorosa de Deus e a relação do ser espiritual com as leis divinas de maneira lógica, sensata e justa
compreendendo como essas leis funcionam dentro da alma, por meio dos movimentos psicológicos da criatura, faz da lei de adoração a porta de acesso para a dissolução da tirania da personalidade. Vamos ler aqui de forma mais aprofundada esse teor. A convicção da essência amorosa de Deus e a relação do ser espiritual com as leis divinas de maneira lógica, sensata e justa, funcionam dentro da alma por meio de movimentos psicológicos da criatura. E a consequência é que faz da lei de adoração a porta de acesso para a dissolução da tirania da personalidade. Então, aqui um aspecto novo que a gente não pode deixar de comentar é essa questão da tirania da personalidade. Porque essa tirania da personalidade foi aquela que levou de uma maneira mais imediata ao sofrimento que, no livro Nosso Lar, André Luiz teve ao voltar para sua casa e encontrar sua ex-esposa casada. E naquele momento, o primeiro ímpeto que ele teve foi de certo ciúme e de certa revolta, porque ele estava ainda dentro desse personalismo doentio e temporário que não foi descartado, e que aqui nós somos chamados a atenção para não passar pelo mesmo. Porque como o texto aqui diz, faz da lei da adoração a porta de acesso para a dissolução da tirania da personalidade, porque essa personalidade, se não for resolvida, ela continua a exercer domínio em nós, no plano espiritual. E em essência, é bom que aqui nós tenhamos isso bem definido, em essência, ela também tem os aspectos transitórios que precisam ser transcendidos. No caso mesmo que eu citei de André Luiz, onde ficou as esposas anteriores que ele teve de outras encarnações? Nas subpersonalidades, não resolvidas também, e que poderiam emergir a qualquer momento. É para deixarmos de ser vítima de nós mesmos que se direciona esse estudo de trabalhar a individuação em nós. Na verdade, vocês vejam, um grande campo de tristezas, de conflitos, de sofrimento que nós temos curtido nessa vida, vem das subpersonalidades em conflitos com a personalidade atual nossa, levando muitas vezes a nós termos as maiores dificuldades na superação de certos vícios, engendrar relacionamentos desastrosos, aonde tudo evidenciava que não daria certo, e muitas vezes os namorados levam à frente o relacionamento mesmo percebendo que não daria certo, por serem vítimas de subpersonalidades mal resolvidas, que às vezes tomam até aspectos obsessivos, mas que na verdade eram questões de egos conflitivos do passado, envolvidos na atualidade. Então, um grande benefício que nós temos na medida em que a gente vai trabalhando essa questão de individuação é, entre outras coisas, viver muito bem na encarnação atual, colocando sob eixos tendências conflitivas que ainda não tenham sido resolvidas, mas que agora, na medida em que nós ampliamos o entendimento da realidade da vida espiritual, eles vão sendo colocados sob rédeas, e a gente deixa de ser tanto vítima de si mesmo. Vamos para o último slide aqui. A tomada transcendente e lúcida da consciência do indivíduo
o propele, né, o empurra, o estimula para a entrega aos desígnios divinos e não ao isolamento do temor a Deus. Essa expressão, a tomada transcendente e lúcida da consciência do indivíduo, o propele para a entrega aos desígnios divinos. Aqui está dizendo o seguinte, que olha, superado esses aspectos mentirosos e falsos das subpersonalidades e do ego atual, não há outro caminho a não ser a entrega total aos objetivos do Criador sobre nós. Porque aí não há mais eu. Há a realidade transcendente figurada na individualidade, na individuação, que sempre estará com seu aspecto ascendente evolutivo, na medida em que o espírito retorne outra vez à reencarnação, mas sem conflitos, sem autopunições, sem sofrimentos desnecessários. Esse é o caminho que todos nós somos conduzidos pela espiritualidade benfeitora. E precisamos nos entregar a eles. O obstáculo maior que nós temos jaz dentro de cada um de nós. O ego, suas armadilhas e seu domínio, que precisam ser transcendidos conscientemente por cada um de nós. Vamos então para a prece de encerramento. Pedir a nossa irmã Ivanice para fazer a prece por nós.